Amém. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Não é esse bebê, você vai ver que o pessoal vai chegar. Nós vamos fazer um bate-papo, na verdade, né, sobre trabalho na casa espírita. E lógico que todos nós, a casa espírita, ela não seria nada sem a instrumentação que a faz movimentar. E que instrumentação que é essa? Somos nós. A nossa disposição na vida seria sempre a da acomodação. Estaríamos sempre pensando numa forma em que nós não movimentássemos com tanta ênfase na vida. Mas, sabendo dessas disposições, a espiritualidade já desenvolveu em nós uma necessidade de alimentação, por exemplo. Uma necessidade de movimentação, uma necessidade de investimento. E com isso surgiu uma necessidade de quê? Trabalhar. Porque se nós mantêssemos o padrão de conquista espiritual e produzíssemos, por exemplo, o próprio alimento, certamente nós teríamos grandes problemas no processo da movimentação na vida. Porque só levantamos de manhã porque nós temos que comer. E como a alimentação é uma das bases do universo, porque ela está inserida dentro da lei de assimilação, sem alimentação, sem assimilação, não existe produção, que é a forma como tem o espírito de reproduzir em cima daquilo que ele assimila. Então, chegando aos padrões mais elevados, o espírito ele tem que começar a sentir uma necessidade espontânea de movimento na vida, em prol da melhoria não só de si mesmo, mas também de quem? Daqueles que estão do lado. Né? Mas se dependesse de nós, não estaríamos fazendo esse movimento. Não é à toa que, quando nós introduzimos o pensamento nas linhas da espiritualidade, a doutrina espírita coloca logo de frente uma expressão básica e inicial para que nós pudéssemos refletir, que é fora da caridade, nos chamando a atenção de que é muito importante nós ensaiarmos um movimento que deveria ser natural. Basta ver que Jesus, quando foi perguntado sobre aquele mancebo de qualidade, e quando ele chegou perto de Jesus, ele disse assim: bom mestre, o que posso fazer eu para ganhar a vida eterna? Jesus, é lógico que ele estuda as nossas necessidades com base naquilo que ele também já foi. E a pergunta de Jesus foi qual? Não foi uma resposta direta à necessidade dele. Antes de responder a ele a necessidade dele, o que ele perguntou? Por que me chamais o quê? De bom. Por que me chamais de bom? O que Jesus quis colocar para ele? A vida é um movimento de bondade. Quando nós destacamos a bondade no homem, principalmente na feição da caridade, é porque nós ainda não nos movimentamos de forma espontânea na vida. Porque se nós tivéssemos um padrão de reflexo do universo, nós iríamos fazer caridade espontaneamente. Mas nós não fazemos isso. E por que nós não fazemos isso? Porque nós só pensamos em quem? Em nós. Eu chego num lugar e estou com sede, adivinha de quem que eu tenho sede? Eu tenho sede de quem? Tenho sede de mim. Eu não tenho a sede do outro. Eu só vou descobrir a sede do outro quando eu chegar no lugar e ver que o outro tomou a água toda. Mesmo assim, eu só vou saber que ele vai ter sede, é assim, quando eu trocar de lugar com quem? Com ele.
Porque no dia que eu beber a água toda, e ele chegar e falar assim, você não deixou água para mim, eu vou lembrar que eu estava no lugar de quem no outro dia? Dele. E o que ele está sentindo naquele momento? Sede. E você vai sofrer porque no seu anseio de querer ajudar, você fala assim, nossa, eu não fiz isso mesmo, não. Fui egoísta. Na realidade eu não fui egoísta. O egoísmo nesse sentido, ele é fisiológico. Meu corpo não tem um alerta fisiológico que diz assim, para de beber água, tem outro para beber. Eu só vou descobrir essas coisas exatamente dentro desse processo de lei de causa e efeito, que vai fazer com que eu compreenda que o outro é igualzinho a mim. E que se eu tenho necessidades, o outro tem necessidades idênticas que a nossa. Claro? Até eu compreender um dia que todas as pessoas na vida sou eu. E se as outras pessoas sou eu, o que eu tenho que fazer? Fazer o melhor a mim. O que eu estou fazendo melhor a quem? A mim. Porque a sede é igual, a fome é igual, as dores são iguais, as sensações são iguais. Qual é a diferença básica que existe em nós? Fatores muito superficiais. Altura, cor de pele. São expressões superficiais no contexto da vida. No resto, nós somos todos iguais. E o amor é essa consciência que nós tomamos, pelo qual nós enxergamos no outro quem nós somos. Nós só temos a condição de amar as pessoas quando nós descobrimos a necessidade de perceber quem é o Espírito. Porque nós transcendemos, o Espírito transcende a nossa formação. Mas como eu não tenho essa sensibilidade, eu não tenho essa espontaneidade, o que a doutrina espírita fez? Fez a caridade. A caridade é um ensaio que nós temos para desenvolver sentimentos. Porque a nossa inteligência intrínseca de valores amorosos, ela dilata na medida que eu movimento dentro do mesmo valor na sua correspondência externa. Eu só vou sentir caridade quando eu fizer caridade. Porque na medida que eu me entrego ao movimento da caridade, eu desperto caridade essencialmente em mim. Porque a caridade não está no movimento externo que nós articulamos nos trabalhos de uma casa espírita. Mas os trabalhos da casa espírita passam a ser um laboratório de desenvolvimento da inteligência. Porque a caridade é uma inteligência essencial do ser. Quando Allan Kardec perguntou o que é o Espírito, qual foi a resposta? O que é o Espírito? Seres inteligentes da criação. O que ele está falando? Existe uma qualidade dentro de nós chamada inteligência, que não é intelectualidade. A intelectualidade é uma faceta da inteligência. Basta ver que hoje já se desenvolve o conceito de inteligência emocional, inteligência intelectual, que é o famoso QI, né, assim? E nós sabemos hoje que tem inteligência prática, inteligência comunicativa, inteligência espiritual, inteligências múltiplas que eu preciso desenvolver. E eu desenvolvo isso pela aquisição de experiência. Eu adquiro para despertar. Porque não foi o que eu adquiri que vai me dar. Porque se fosse uma aquisição de fora, ia ser algo que eu pudesse colocar em mim. Eu nunca posso colocar nada em mim que vai ser essencialmente quem eu sou. Por mais que eu possa colocar sempre algo em mim, não sou eu. Porque se eu coloquei algo em mim, é algo que está fora de mim. E se algo está... Eu não posso, por exemplo, ser espírito porque a doutrina espírita falou que eu sou. Apesar dela falar que eu sou espírito, eu não sou espírito que ela falou. Eu sou o espírito que ela está falando. Eu tenho que descobrir a natureza do espírito aqui. Mas nós somos assim. Por quê?
Na evolução espiritual, até o reino humano, o espírito adquire. Adquire, incorpora, usa como se fosse. Por exemplo, eu passo no reino mineral. Eu acho que eu sou mineral. Se eu passo no reino vegetal, eu acho que eu sou vegetal. Se eu passo no reino animal, eu acho que eu sou animal. E não é diferente no reino o quê? Hominal. Eu acho que eu sou homem. Eu acho porque a sensação, a corporificação dos elementos me fazem acreditar que a coisa é assim. Mas não é. A coisa real não é assim. Mas para você ver, eu estou falando utilizando recursos de aquisição. Eu adquiri a capacidade de falar e eu estou sendo falando. E o homem, então, mais do que isso, para definir quem é, ele ainda incorpora uma personalidade daquilo que ele estuda. Por exemplo, se eu estudar medicina, eu viro o quê? Mas quem é médico? É um ser humano personalizado, é um ser à parte? Mas para nós é. Para nós o médico é um ser humano que tem personalidade própria, né? Assim, ele esqueceu que isso não é ser humano, isso é o quê? É uma função. E não é muito diferente não, porque como eu não sei quem eu sou, nas condições espirituais que nós nos encontramos na evolução, eu não sei quem eu sou. Eu passo a ser o que eles me dizem que eu sou. Eu passo a fixar em mim uma perspectiva de saber quem eu sou através de uma informação. Então eu estudo medicina e viro o quê? E se eu estudo espiritismo, eu viro o quê? Espírita. É assim? Vira outra coisa não, gente. Vira fantasma. E o objetivo da doutrina espírita é virar espírita? Não. Isso aí é uma demonstração de quem eu sou. Ela é uma rever. Ela está querendo dizer que eu sou alguma coisa, não querendo falar que eu sou. Mas como nós não sabemos ser de outra forma, porque nós só aprendemos a ser pensando que somos, eu incorporo, eu acho que se eu consigo estudar medicina e viro médico, então eu vou virar o quê? Se eu estudar espiritismo. Eu queria virar espírito. Mas a informação da doutrina espírita não veio me fazer ser, veio me revelar quem eu sou. E há uma diferença muito grande, eu pensar ser espírito e ser espírito. E há uma grande diferença em que eu tenha uma sensação natural de fazer pela vida uma perspectiva espontânea de ser. Porque o espírito é isso. O espírito, ele deveria ter uma sensibilidade pessoal que naturalmente se põe a servir. Primeiro porque todo mundo que está lá fora é ele. Essencialmente, uma emoção é diferente das que nós sentimos. Raiva é diferente. Mágoa, inveja, não é diferente. Isso quer dizer que o nosso material interno é o mesmo. Nós só temos diferença nas perspectivas superficiais. Essencialmente, nós somos iguais em qualidade. Só que eu ainda não parti para uma consciência de que aquilo que eu faço afeta o outro. Aquilo que eu quero, o outro também quer. E quando eu entro na doutrina espírita, eu vou desenvolver isso porque na evolução humana é uma evolução ainda que não me coloca muito próximo da realidade do meu próprio espírito. É uma evolução aquisitiva, na qual eu entro no centro espírita para exercer uma perspectiva de bondade, que nós chamamos de trabalho na casa espírita. A diferença é que nós não recebemos em troca disso no sentido de remuneração, mas todo mundo já fica de olho no bônus horas.
Uma remuneração nós esperamos. Logicamente que dentro do processo da lei de causa e efeito, o que você faz, você cria possibilidades em torno daquilo que faz. E se você faz o bem, o que você vai acontecer com você? Isso, mas nós não pensamos assim. Nós não estamos pensando no bem, nós estamos pensando no benefício pessoal que nós vamos ter. Basta ver que se eu faço muita palestra, dou muito passo, vou fazer isso aqui, se eu desencarnar e estiver no brau, eu vou reclamar. Porque eu tinha certeza que eu ia o quê? Eu ia receber. Aí imagine que eu me vejo no umbral. Se o chefe de falange do livro Libertação era Papa, imagine espírita virando chefe de falange. Nossa Senhora! Mas aí entra uma outra questão, que o problema não é você fazer o trabalho dentro da casa espírita, é o sentimento que você coloca ao fazer, né? Isso mesmo, coisa que nós pouco colocamos. O nosso movimento na casa espírita é baseado num aspecto racional. E além de baseado num aspecto racional, é baseado numa perspectiva de quantificação e de ganho. A maioria de nós entramos na casa espírita pensando qual vai ser o resultado da nossa movimentação dentro dela. E uma das coisas que pode acontecer é uma revolta muito grande por não receber nada. Ué. Nós não colocamos ainda, aí é onde que eu falo, quando eu entro no trabalho, existem fatores que envolvem mais do que o trabalho e que vai mexer com a gente não sabia. Não sabia que um trabalho na casa espírita, porque nas nossas expressões fantasiosas, porque nós somos muito fantasiosos, principalmente se tratando de espiritualidade, nós temos uma fantasia. A fantasia da bondade, da elevação. Não sabemos o que é isso de verdade. Então você, na sua inocência, vou entrar no centro espírita e fazer caridade. Eu vou ser bom. Até você, por exemplo, sair fazer uma campanha do quilo, deixa seu carro parado, eles roubam o carro. Aí você fala, eu fazendo caridade, os espíritos deixaram roubar meu carro? Ainda coloca para a responsabilidade do espírito tomar conta do seu carro. Tá claro? Ou se você machuca, poxa vida, eu aqui ajudando. Eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo levando uma geladeira, alguns objetos, o caminhão. Eu estava de carro e o caminhão na minha frente lá, e eu liguei para ele falando, olha, não é ali não, liguei para ele, aí eu tomei multa. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, logo fazendo caridade ainda tomo multa. Aí na minha consciência falou assim, espírito tinha que ser o primeiro a não passar fora da velocidade ou não ficar ligando para o outro, porque isso ele fala, ligar telefone dirigindo. Você é pior em ti, tomar a multa dobrar. Você sabe o que está fazendo. Porque nós, quando estamos fazendo caridade, nós achamos que nós saímos do padrão de ordem e de funcionalidade da lei humana, porque nós fazendo caridade, por exemplo, o espírita acha que faz caridade não vai ter doença. Quando você tem uma pedra nos rins, então você fala assim, puxa vida, logo eu? Aí você entra no hospital, você vê todo mundo que está lá, que é igualzinho a quem? E que você vai sentir e perceber o que é a realidade humana. Eu acho que você tem que ter a consciência, você vai ter a doença, ela só vai ser amenizada. E eu vou ser amenizado como? Os espíritos vão tirar a doença de mim? Não, mas muito... Eu é que tenho que ter uma consciência de quê? De amenização. Porque na verdade o que faz uma piora na doença não é a doença. É a sua postura em relação a ela. A única coisa que a doutrina espírita vai colocar diante de qualquer circunstância é o bom senso. Os espíritos podem dar dando passo? Pode, mas eles vão fazer o quê? Eles vão até provavelmente criar uma predisposição para que a coisa aconteça melhor possível. Porque também você criou o que nós chamamos de campo de merecimento, que é o pagamento sem cobrança, que já é o efeito natural de quem faz caridade. E essa questão, ela passa muito mais, às vezes, além de você. Porque eu tiro por mim. No
último mês eu tive uma sequência de problemas de saúde. E uma pessoa chegou assim, por telefone, disse, poxa, mas tu não trabalha tanto na casa espírita. Isso é castigo. Você vê, se for católico não é castigo não. Aí você vê. Se for ateu, É porque eu não estou em prece, é porque eu não estou. você vê, né? É porque como se eu tivesse blindada as questões do mundo. O Chico Xavier não teve problema não, gente. É o maior médium do Brasil. Ele foi perguntado uma vez, assim, o cara, né? Chegou para ele e perguntou, Chico, por que você, como médico, que tem 2 médicos de qualidade essencial, Bezerra de Menezes e André Luiz, e outros, te deixa passar pelos problemas que você tem, como angina, como isso. Aí ele falou assim, porque eu não sou diferente. Eu não sou diferente. Não é porque você dedica. Jesus não foi crucificado? Ué. Se nós fôssemos levar em consideração o espírito puro, foi crucificado, gente. Carregou cruz na costa, representando que nessas condições nós vamos passar como uma vida comum. A diferença é a forma como nós vamos passar. A compreensão. Não é assim? E nós temos que entender que a Casa Espírita é um laboratório de preparação para uma permanência de um movimento que é natural. É aquilo que Jesus falou. Por que me chamais bom? A bondade é natural. Não há destaque em bondade porque o homem faz. O sol faz, a chuva faz, o pássaro faz, o vento faz. Mas em nós destacamos esses processos porque nós nos preocupamos muito mais na personalização do que no fenômeno. A Casa Espírita nos proporciona experiências no campo da ação caridosa para desenvolver posturas de inteligências adormecidas dentro de nós. Só esses trabalhos dilatam essas qualidades. Mas o que acontece muitas vezes? Eu não estou preocupado com a qualidade essencial que vai se desdobrar de lá. Eu estou preocupado com a personalização que eu vou apresentar dentro da Casa Espírita. Eu começo a desvirtuar como eu desvirtuo tudo o que eu faço no quê? Na vida. E não importa, porque nós temos 2 trabalhos fundamentados dentro da doutrina espírita. O trabalho que nós fazemos fora, que fundamenta em resultado para nós, e o trabalho interior que nós fazemos com a gente, que são as 2 asas. Pelo conhecimento nós trabalhamos a desenvoltura pessoal, porque não adianta, eu posso ir para o centro espírita, escutar palestra, mas eu só vou desenvolver numa amplitude de percepção dos fundamentos da doutrina, uma visão mais aclarada, se eu fizer o quê? Se eu estudar, se eu correr atrás. Só o Chico Xavier tem quantas obras psicografadas? Isso aí. São informações trazidas. Uma página do Chico pode até ter uma expressão assim mais simples, mas sempre tem pelo menos uma frase que vai trazer alguma coisa de benefício para nós. Se eu estou atento a ela. Mas nós não pensamos assim. E o trabalho na Casa Espírita para desenvolver potencial íntimo de inteligência. Porque o objetivo da vida é desenvolver inteligência em nós. Esse potencial, porque o homem da caverna podia se acomodar na chuva. Mas a chuva é ruim. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar o quê? Abrigo. A busca do abrigo desenvolveu a engenharia. Aquela busca de abrigar-se desenvolveu uma ciência chamada engenharia, que era o princípio que, se ele observasse apenas o efeito ruim do processo, nossa, a chuva está me... Quem fez essa chuva para mim? Está me atrapalhando. Não, a chuva estava acontecendo para ele pensar uma forma de quê? Se proteger. Ele tinha que desdobrar algo além dos acontecimentos, ele tem algo além que precisa ser
E não foge qualquer